agora a última aula do semestre. Vamos encerrar, inclusive, o nosso plano de ensino na aula de hoje, tratando da nacionalidade, da perda da nacionalidade e suspensão. E vamos falar também dos direitos políticos. Vamos inverter um pouco a ordem. E aqui na hora do intervalo eu vejo se eu preciso recapitular, voltar um pouco em algum assunto para a gente terminar o plano de ensino, tá bom? Então, agora eu peço para vocês que abram o livro acadêmico de vocês, a partir da unidade 4, seção 4.2. Unidade 4, seção 4.2. Deixa eu ver aqui. Unidade 4, seção 4.2. Depois a gente vai tratar da 4.3, 4.4 e voltar para 4.1, pela sequência da Constituição, tá? Então, abriram aí a Constituição, também abriram o livro acadêmico na seção 4.2. Para quem está no texto constitucional, vá até o artigo 12 da Constituição, no livro acadêmico, seção 4.2, e na Constituição da República, artigo 12. Artigo 12. Ok. E eu quero que vocês já comecem a fazer algumas anotações de palavras-chave, por favor, tá? Anotações de palavras-chave, por favor. A primeira coisa é nacionalidade. A primeira palavra a ser anotada é com um forte apreço aí, nacionalidade. A linha de baixo, ou então um ponto na mesma linha, você pode ir colocando diversas palavras assim, ponto, 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 e vai mantendo tudo na mesma linha, né? Fica à vontade. Nacionalidade, ponto, critério territorial, ponto, critério sanguíneo, ponto, brasileiros nato, brasileiro nato, ponto, brasileiros naturalizados, então brasileiros natos, brasileiros naturalizados, brasileiros natos, ponto, brasileiros naturalizados, ponto,
outra subespécie. Não posso falar errado para vocês aqui. Brasileiro por equiparação. Brasileiro por equiparação. Brasileiro por equiparação. Outra palavra, idoneidade moral. Idoneidade moral. Ponto. Sem condenação criminal. Ponto. Portugueses. Ponto. Originários de países de língua portuguesa. Ponto. Cargos privativos de brasileiros natos. Cargos privativos de brasileiros natos. Ponto. E por último, Estevam. Perda da nacionalidade. Perda da nacionalidade. Ok? Então, espero que vocês tenham anotado. Se alguém, por um acaso, escreveu isso no computador e tem acesso pelo WhatsApp, pelo computador, compartilha no grupo. Se alguém escreveu de forma digital, compartilha isso no grupo também, fazendo favor. Se nenhuma das duas circunstâncias puder tirar a foto e compartilhar no grupo de vocês, eu agradeço muito, tudo bem? Por quê? Porque eu entendo que essas palavras elas são muito importantes para fim de vocês memorizarem o conteúdo do primeiro período da aula de hoje, que é quanto à nacionalidade. E falar de nacionalidade é falar de critérios que o Brasil adotou dentro da política interna e para reconhecimento de termos nacionalidade, dois fatores que representam que uma pessoa que nasce no solo brasileiro pode ser considerada uma pessoa brasileira, essa é a regra, e uma pessoa que mesmo não nascendo em solo brasileiro, mesmo nascendo em solo de outro território, ou seja, de um país estrangeiro, ainda assim aquele bebê venha a ter nacionalidade brasileira.
E eu falo que essas duas circunstâncias admitem a nacionalidade de forma a ser considerado um brasileiro, uma brasileira nato-nata. Ser um brasileiro nato, uma brasileira, não importa a questão do gênero, mas é um critério adotado pelo Brasil. Quer dizer que o jus sanguinis e o jus solem, esses dois critérios acabam colocando, então, tanto pelo fato de ter nascido em território brasileiro, como pelo fato de ter um dos pais, por exemplo, brasileiro, ok? E isso é muito interessante, eu falei um dos pais, porque o que acontece? Na primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, quando forem cobrar a respeito da nacionalidade de vocês, eles vão cobrar esse artigo 12 até o artigo 14. Então, a leitura e a releitura desses artigos vai ser muito importante. E no momento que eu falo um dos pais ou ambos os pais, a gente vai passar na leitura a ver a importância de nós sabermos quando que nós temos aqui a figura de apenas um dos pais ou até ambos os pais. Isso também é muito relevante no nosso estudo. Mas voltando aqui, quanto à nacionalidade, o Brasil adotou dois critérios para reconhecimento da nacionalidade, considerando brasileiros natos, tanto a questão territorial quanto a questão sanguínea, nascendo biologicamente, assim falando, né, de sangue brasileiro, de pais brasileiros, nós vamos considerar aquela criança que nasceu como uma brasileira nata. E quando nós falamos a respeito de ter nascido aqui no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, aquela criança que nasce no Brasil também vai ser considerada uma brasileira nata, ok? Então, esse é um primeiro passo para vocês já terem essa noção a respeito dos dois critérios. E aí vem a importância também, que no Brasil se admite que alguém seja considerado brasileiro por naturalização. Então, não vai ser apenas a hipótese de alguém ser nascido em solo brasileiro, ou então de alguém ser nascido de pais brasileiros. Na verdade, temos a possibilidade também de naturalização. E ser um brasileiro naturalizado é porque alcança a nacionalidade brasileira de uma forma que não seja considerada a nata, mas sim por meio de naturalização. Uma discussão que se tem muito, e eu acredito que perdeu relevo ao longo dos anos, é a questão de, para ser considerado um brasileiro nato, ter provocado a Polícia Federal para o procedimento de declaração de aquela pessoa ser uma pessoa brasileira naturalizada ou não. Se eu preciso provocar esse ente para que ele declare, né, por exemplo, para que esse ente me declare um brasileiro naturalizado, ou se não, se o simples fato de ter cumprido o requisito legal, isso já iria por me considerar um brasileiro naturalizado. Eu, como advogado, eu penso que seria interessante tomar o procedimento e ter esse documento que comprove que eu sou um brasileiro naturalizado. Outras pessoas podem se valer da tese de que não, cumprindo o requisito legal, já pode haver a consideração de ser um brasileiro naturalizado. Isso não vai cair na sua primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, provavelmente. O que vai cair mesmo será esse artigo 12 e seguintes aqui, que vai ser muito importante que vocês, então, tenham essa leitura, essa noção, tá? Então, muito importante que, repito, vocês façam a leitura, releitura, falando que o Brasil, quanto à nacionalidade, pode ter a figura do brasileiro nato naturalizado, sendo certo que o Brasil adotou aqueles dois critérios que eu mencionei quanto ao território e também quanto à questão, a questão sanguínea, né, dos pais. A gente vai ver que, para fins de naturalização, nós devemos considerar o tempo, devemos considerar se trata a questão do exame da ordem ou de um concurso público falando de pessoas portuguesas, ou seja, de português. Se por um acaso aquela questão do exame da ordem vai tratar a respeito de países de língua portuguesa, se aquela pessoa que nasceu é de origem de país que adota a língua portuguesa, ou se não, ou se é de algum outro país que não seja Portugal, ou um país que adote a língua portuguesa. E aí a gente vai levar em consideração se vai ser preciso a idoneidade moral, qual vai ser o prazo, se teve ou não teve condenação criminal. E por que eu fiz essa diferenciação idoneidade moral e não ter condenação criminal? Porque a própria Constituição, ali na leitura do artigo 12, parágrafos, incisos, vocês vão ver que não é assim falar idoneidade moral para tudo, e não é não ter condenação criminal para tudo, é para casos específicos, que a leitura aqui da Constituição a gente vai acabar memorizando cada qual no seu ponto específico, tá?
Então, vai ter essa questão do prazo, vai ter essa questão de qual é o país de origem, vai ter que ver, simplesmente nascer de pessoas estrangeiras em território brasileiro, vocês vão ver que não é bem desse jeito. Sem prejuízo, pessoal, além disso, nós temos ainda a previsão constitucional de certos cargos que não podem ser ocupados por brasileiros que não sejam natos, ou seja, que não podem ser ocupados por estrangeiro, muito menos, não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados, muito menos por estrangeiros. E também, por último, a previsão constitucional que aqui é colocado, né, que será declarada a perda da nacionalidade. Tá? Então, eu coloquei aqui o termo previsto no parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil, perda da nacionalidade. E aí é o seguinte, gente, eu vou pedir para vocês, esse artigo 12, ele é muito curto, traz aqui os seus parágrafos. Eu vou pedir para vocês a leitura do artigo 12 e do artigo 13, e eu quero que você aí grife no seu caderno, que você selecione, faça alguma forma, anote, faça alguma forma para você anotar no seu caderno, dentro dos 5 minutos de leitura que eu vou passar para vocês, as dúvidas em relação que tenha do artigo 12, seus parágrafos, incisos, a linha, ou do parágrafo 13, que é muito simples, é uma mera leitura já e memorização já basta, tá? Então, vou dar para vocês agora 5 minutos para fim de leitura do artigo 12 e do artigo 13 e a gente dá sequência na aula, tudo bem? Que aí eu vou trabalhar com perguntas e respostas para memorização desses artigos. 5 minutinhos, gente.
Ok. Só relembrando que nós estamos sendo gravados, tá? E que vai ficar disponibilizada essa aula no portal de vocês com pelo menos uma semana de antecedência aí em relação às avaliações, tá? Pessoal, antes de eu fazer os comentários aqui devidos, eu gostaria que vocês fizessem também a anotação dos seguintes termos. Anote aí, por favor. São chamados de polipátridas, são chamados de polipátridas, são chamados de polipátridas Aqui eu vou falar no caso específico do Brasil, tá? Os brasileiros que adquirem, os brasileiros que adquirem vírgula, naturalmente, vírgula, os brasileiros que adquirem naturalmente, vírgula, a segunda nacionalidade, vírgula, seja quando o outro país usa como critério, seja quando o outro país usa como critério o jus sanguinis, é a forma como se escreve, jus sanguinis, vírgula, seja quando a naturalização, seja quando a naturalização se fizer como condição de permanência do brasileiro, seja quando a naturalização se fizer como condição de permanência do brasileiro, pode colocar em parênteses ali, a, para ficar a brasileira, em território estrangeiro. Em território estrangeiro. Uma outra observação que eu quero que vocês anotem aí, pode até pular uma linha.
Um segundinho, gente. Não existe no Brasil a defesa vírgula, isto é, Professor, pois não. você poderia repetir para mim, por favor? Que saiu a página aqui para mim e voltou agora. Tá, aí qual é a parte que você quer que eu repita? Desde o começo, eu não vi nada. Que voltou, O saiu desde fora. o desde o começo é não existe no Brasil? Isso. Então, beleza, anote aí. Não existe no Brasil o incentivo, vamos colocar assim, né? O incentivo para que uma pessoa se torne oficialmente sem pátria. Oficialmente sem pátria. Vírgula, chamado pela doutrina de apátrida, com A mesmo, chamado pela doutrina de apátrida. Vírgula. Embora, vírgula, embora vírgula, pela lei 13.445, embora pela lei 13.445 de 2017, repetindo, pela lei 13.445 de 2017, vírgula, possível o reconhecimento de tal condição, seja possível o reconhecimento de tal condição
em nosso estado. Ponto. Pessoal, eu vou ler o artigo 1º dessa lei, tá? Então, é o seguinte. Lei 13.445, de 24 de maio de 2017, institui a Lei de Migração. No seu artigo 1º diz: esta lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula sua entrada e estada no país e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o imigrante. Aí, parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se. Aí, eu vim aqui no inciso 6. Apátrida. Pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto 4.246, de 22 de maio de 2002, aqui no Brasil, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro. Então vejam, o que significa então a figura do apátrida? É chamado de apátrida, segundo a doutrina e aqui mesmo agora conforme a lei. Geralmente, pessoal, a lei ela não fica trazendo ensinamentos, conceituações, definições. Modernamente isso vem acontecendo. Modernamente que eu falo é pegando o século XXI, em que a lei vem trazendo algumas conceituações. Vocês pegam a lei 11.000, até me falha a memória, a lei de biossegurança aqui, mas uma lei de 2005, 11.101 de 2005, talvez me falhe a memória agora, mas a lei de biossegurança, ela acaba trazendo algumas definições. Pegamos agora o exemplo dessa lei, que eu mencionei o número acima, também trazendo definições, função da doutrina trazida pelo próprio legislador, para esclarecer os pontos principais da própria legislação. E segundo a própria lei agora dizendo o que significa ser uma pessoa apátrida, pessoa que não seja reconhecida como nacional de nenhum Estado. Nenhum Estado, e aqui reconhecida no Brasil como nacional de nenhum Estado, quando fala nenhum Estado é isso mesmo, nenhum Estado. Nem do próprio solo brasileiro, nem do próprio Estado brasileiro. Tá bom? Então aqui a gente viu o significado do termo polipátrida, estamos vendo aqui o significado da palavra apátrida, mas o importante mesmo da aula de hoje é nós vermos a questão da nacionalidade, ou seja, daquele que pertence a uma pátria. E você que está assistindo a nossa aula, com certeza possui uma pátria. Estamos aqui no solo brasileiro, não é? No estado brasileiro. Maravilha. Vocês que fizeram a leitura aí do artigo 12, conforme vocês vão fazendo a participação de vocês, eu vou anotando aqui e conferindo a pontuação da parcial 2. Antes de eu fazer qualquer comentário a mais, eu abro a palavra a quem quer fazer alguma pergunta para mim, e você fazendo a pergunta para mim, você já ganha pontuação. Às vezes a sua dúvida, você leu e ficou em alguma dúvida, não é? Fique à vontade. Porque, veja só, se você não fizer pergunta nenhuma, eu vou entender que você entendeu perfeitamente o que é um brasileiro não. Qual é a pergunta? Marcos? Professor, Oi. Esse inciso 2 aqui, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterruptos e idoneidade moral. Não entendi esse porque é 1 ano só. Boa pergunta e melhor ainda a complementação dela, né? Primeiro, gente, a pergunta está se referindo ao artigo 12. Vamos lá para a Constituição. Repete aí, Marcos, qual que é o inciso 2, não é isso? É o Diego. Desculpa, Diego. Vamos lá, Diego, inciso 2, e você está falando de qual a linha? Gente, então é o seguinte, a pergunta do Diego está se referindo a brasileiro naturalizado, ok?
a principal diferença existem diversas repercussões de uma pessoa não ser uma pessoa brasileira, inscrições em concursos públicos, certos benefícios que pode haver do governo conferir aos brasileiros e a pessoa estrangeira não, porque ela depende de outra pátria, né? Mas aqui nós estamos falando do brasileiro naturalizado, e para que alguém alcance a figura de brasileiro naturalizado, não basta, porque ele não se ocupa primeiro na figura de um brasileiro nato. E aí, então, ele tem que cumprir alguns requisitos. E são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Por que apenas um ano, sendo que para os outros a gente encontra até estrangeiros de qualquer nacionalidade 15 anos? Pessoal, isso aí, o porquê disso se chama de... Como que é? Eu vou usar um termo que eu aprendi quando eu fiz a minha faculdade, na interpretação legiferante. O que é interpretação legiferante? Quando você vai fazer uma citação, levando em consideração a historicidade que motivou aqueles que estavam no exercício da atividade de elaboração de uma norma. Então, aqueles que ocupam a figura de que tem legitimidade para legislar, eles têm uma motivação para tanto. Os dogmas. Quais foram os dogmas da Constituição de 88? Todos esses que nós estamos vendo aqui. Então, eu primo o que na minha vida? O que você gosta na sua vida? Bom, eu sou uma pessoa que eu gosto do respeito, eu gosto do tratamento isonômico, eu gosto do direito à liberdade, eu exijo isso da minha esposa e quero isso também que minha esposa faça em relação a mim, eu passo esse ensinamento para os meus filhos, etc. Então, nessa circunstância, é como se você estivesse sendo o legislador da sua vida. Então, o porquê que o legislador de 88 colocou aqui a figura daqueles que são originários de país de língua portuguesa, apenas um ano para eles serem considerados um brasileiro naturalizado? Foi opção legislativa, foi um dogma, foi uma defesa feita pelo Congresso Nacional na figura de poder constituinte originário, o motivo talvez tenha pego algum modelo de alguma outra Constituição, talvez seja por conta da influência de questão histórica assim, entre os países que eles acabaram colocando esse texto constitucional. Confesso para você de que falar o porquê de apenas um ano para quem é nascido em países de língua portuguesa, eu teria que fazer um estudo histórico do que motivou mesmo o poder legislativo. Mas essa é uma forma de citação ou de interpretação que a doutrina coloca como legiferante, né? Daqueles que estão ocupando a figura de quem está no exercício da legislação, né? De criar a legislação. Nesse momento, o que eu passo para vocês é a importância de vocês memorizarem que a questão da residência por um ano ininterrupto, isso que é o ponto importante para vocês memorizarem em relação àqueles originários de países de língua portuguesa. Por quê? Quando for cair no concurso público, no exame da ordem de vocês, eles vão citar um país, e mais do que isso, eles vão falar que esse país, ele tem como língua oficial a língua portuguesa. E aí, nessa problemática, eles vão colocar algumas alternativas para vocês. Eles vão colocar, a pessoa deve ter morado 15 anos. Ou eles vão colocar na linha histórica assim, aquela pessoa residiu no Brasil por 6 meses, teve que voltar para ver sua família, alguém com problema de saúde, voltou, ficou 3 meses fora, depois voltou, ficou mais 9 meses no Brasil, e aí, por uma ocasião, ele acabou sendo contratado num outro país, não deu certo, e voltou e ficou mais 9 meses, mais 8 meses no Brasil. Essa pessoa originária de país de língua portuguesa pode ser reconhecida como um brasileiro naturalizado, haja vista que somando os períodos ultrapassou, inclusive, um ano. Aí você fala assim, pô, se somar ali os meses, realmente ultrapassou um ano. Só que aqui está escrito o quê, pessoal?
residente por 1 ano ininterrupto. Quer dizer o quê? Seguido. Se ele voltou, se ele saiu, se ele mudou de residência, nessa circunstância foi para outro estado, ele não vai ter a cumprido o requisito de 1 ano ininterrupto. E o que vocês devem memorizar também para quem é originário de país de língua estrangeira é a questão da idoneidade moral. E o que eles vão colocar numa das alternativas no concurso público, no exame da ordem, nas pegadinhas do malandro? Eles vão colocar o quê? Eles vão colocar que não tenha condenação criminal, sem antecedente, aqui na verdade, aqui está colocando sem condenação penal. Entenderam? Então, é muito importante vocês acabarem memorizando que, poxa, será um brasileiro naturalizado, aquele que vem de origem, tem reconhecido a sua pátria num solo estrangeiro. Claro, não é porque ele vem de um país que tem língua portuguesa que ele não vai ter reconhecido a nacionalidade de lá. Só que aí, ele vem sim como tendo uma pátria, não estamos falando da figura do apátrida, tá? Só que, eventualmente, o que pode acontecer? Esse estrangeiro que se encontra aqui em solo brasileiro, originário de um país de língua estrangeira, ficou por um período ininterrupto que chegou à questão de pelo menos 1 ano, e essa pessoa declara ter idoneidade moral, pegando suas declarações nas delegacias de polícia, por exemplo, tá? Cumpriu os requisitos e vai lá na Polícia Federal, solicita o procedimento correto para fins de naturalização em solo brasileiro. O concurso público ele vai colocar vai falar que o prazo será de 2 anos, vai falar que é sem condenação criminal, é alguma pegadinha do malandro que eles vão acabar fazendo em relação a isso, tá? Tá bom, Diego? Professor, Pois não? eu tenho uma dúvida. Aqui na Constituição, nos artigos, eles não falam, né, especificamente, assim, eu não vi. Mas, por exemplo, um cara que ele é diplomata, ele vive aqui no Brasil 30 anos. Ele não é considerado, ele não pode ser considerado, porque ele fala que tem que ser pelo menos 15 anos, né? Um estrangeiro que vive no Brasil por pelo menos 15 anos ininterruptos. Um diplomata, ele pode, um diplomata de outro país, pode solicitar a nacionalidade brasileira depois desses 15 anos, ou já não entraria porque ele está a serviço de outro país? Nunca vi uma situação dessa, viu? Nunca vi uma situação dessa. Eu teria que pegar até a lei especial a respeito do... Quando a gente fala de diplomata, figura de diplomata, talvez se você, acadêmico, nunca ouviu falar, é o seguinte: os estados, eles podem, por convenção ou por tratado internacional, acabar gerenciando esse relacionamento, um relacionamento de proximidade, um relacionamento de defesa dos interesses do próprio nacional que se encontra em solo estrangeiro. Então, um exemplo muito básico, né? Por exemplo, nós temos uma embaixada norte-americana, estadunidense aqui no Brasil, e do mesmo jeito nós temos uma embaixada brasileira lá nos Estados Unidos da América. O que acontece? Existem regramentos internacionais que conferem, inclusive, aquela embaixada não ter domínio do estado na qual ela está integrada. Por exemplo, é como se eu falasse que o Exército Brasileiro estivesse vedado de entrar sem autorização dos Estados Unidos na embaixada estadunidense norte-americana aqui no Brasil. Então, eles acabam tendo tanto pessoal que muitos refugiados políticos, eles procuram embaixadas para eles se refugiarem e buscar, então, com que os chefes do Poder Executivo de cada estado, o chefe de estado de cada estado, acabe se comunicando e acabe fazendo com que haja uma chance dessa pessoa sair daquele estado sem ser preso pela autoridade local. Então, dentro dessa característica de não estarem em um território cuja função é defesa daquele que possui a pátria, mas está em um território estrangeiro, dentro dessa circunstância, pergunta-se, ele estaria, na sua atuação profissional, tendo como possibilidade o reconhecimento de estar em solo estrangeiro? Se ele fica trabalhando, se o seu lado profissional está ligado a essa questão diplomática? Então, nessa figura, como de fato nunca peguei um caso de diplomata pedindo a naturalização, até porque ele presta o serviço em nome do estado de origem, é uma função pública, o que é vedado para brasileiro nato, por simetria eu colocaria que seria vedado para brasileiro
naturalizado. Mas confesso, nunca li uma lei especial falando da figura do diplomata. Então a Constituição, pois não? Mas aqui está falando que ele não pode ser considerado nato, né? Não tem nada especificando que naturalizado não pode ser, né? Então, País. o que a lei, para o princípio da liberdade, né? Ninguém será privado de sua liberdade, de seus bens, seu devido processo legal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Mas o que eu falo é que, pela letra da Constituição, não existe essa vedação de naturalização para o diplomata. Então, basicamente falando é isso. Mas, do mesmo jeito, não existe aqui na nossa Constituição, olha só para você ver como que eu fico apreensivo antes de passar uma resposta definitiva para você diante de uma pergunta que eu não me aprofundei para responder essa pergunta. Eu posso fazer uma pergunta para você. No Brasil, é admitida como exceção a prisão civil do depositário infiel? Olha só. Ó, o inciso 67 do artigo 5º da Constituição diz assim: não haverá prisão civil por dívida, essa é a regra, salvo, agora vamos falar das exceções, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e da do depositário infiel. O que é inadimplemento voluntário e inexcusável? Voluntário porque está em minha possibilidade, eu que decido a respeito. Inexcusável é porque não tem justificativa. Eu não quis pagar e eu não quis devolver o bem. E por que eu não fiz isso? Não tem motivo nenhum. Eu não quis e pronto. Por exemplo, eu comprei um carro, coloquei alienação fiduciária, tenho dinheiro para pagar o carro, não quero pagar o carro, tenho minha renda mensal bruta, boa, tô nem aí pro mundo, tô bem de grana e não pago o carro. Aí veio o banco e fala assim, então devolve o carro. Fala assim, não vou devolver o carro. Escondi numa área rural aí o carro. Não vou devolver o carro também não. Aconteceu muito no Brasil de pessoas serem presas. Hoje, aí você lê isso aqui, gente, fala assim, poxa, professor, então não é só por pensão alimentícia, né? O cara que faz isso que o senhor acabou de citar no exemplo pode ser preso, que o senhor acabou de ler aí, ó. O depositário infiel é aquele um que prestou uma garantia de alienação fiduciária e ele não devolveu o patrimônio que nem dele era enquanto ele não pagasse integralmente. Logo, ele se tornou um depositário infiel. Porque enquanto ele não paga integralmente o bem é do banco, por exemplo. Mas ele é o depositário, ele fica com a guarda, né? Ele fica com o depósito daquele bem. Só que ele tem que pagar tudo para se tornar dele, mas ele não pagou tudo. O banco fala assim, então devolve, você não vai ser mais o depositário do bem, devolve para mim. Ele fala assim, não devolvo. Ele se tornou um depositário infiel. Aqui a gente está lendo na Constituição, fala assim, professor, por essa leitura aqui então, quer dizer que essa pessoa pode ser presa. E o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que veda a prisão do depositário infiel, que é um texto, o Pacto de São José da Costa Rica não está previsto na norma constitucional, não está literalmente sendo falado a respeito disso. Então, veja só, às vezes a gente lê o que está escrito na norma, pensa que pelo fato de a gente ter lido a lei seca aqui, sem estudar a respeito, que é aquilo e pronto. Só que não. Então, nessa questão do diplomata, eu colocaria, num primeiro momento, sem ter feito estudo nenhum a respeito do diplomata, que não existe essa vedação. Cumpridos os 15 anos, cumprido tudo que está mencionado, gente, tudo que está mencionado aqui na letra da lei, conforme a própria Constituição, não importa se é diplomata, não importa se está a serviço público ou não está, porque não existe a vedação na norma constitucional. Então, pronto, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, se a lei não está vedando o diplomata, então, pronto, ele pode adquirir. Mas o que acontece? Eu posso passar essa resposta agora e posso depois vir para vocês numa outra oportunidade fazer a retratação. Falar assim, pessoal, olha, conforme a lei tal, conforme o tratado, conforme a convenção, etc., não é bem desse jeito em relação ao diplomata. Só para aproveitar a pergunta que tratou a respeito do diplomata, e como a gente tem um acesso fácil à rede mundial de computadores, à internet, naturalização diplomata.
Naturalização especial. A naturalização especial é a destinada ao estrangeiro que é casado com um diplomata brasileiro. Não é o caso. Não é o caso. Site aqui da Justiça do Governo Federal, hein? E achei muito interessante isso, gente. Foi colocado, eu vou entrar agora mandar no grupo do WhatsApp para vocês uma informação que eu busquei aqui no site do Governo Federal, tá? Olha só, pessoal. Naturalização ordinária. Para quem tem autorização de residência, mora no Brasil há 4 anos, sabe se comunicar em língua portuguesa e não tem condenação penal. Naturalização extraordinária. Para quem tem autorização de residência, mora no Brasil há 15 anos e não tem condenação penal. Naturalização provisória. Para quem fixou residência no Brasil antes de completar 10 anos de idade. Transformação de naturalização provisória em definitiva. Para quem obteve naturalização provisória para mantê-la, deve ser solicitada até 2 anos após o atingimento da maioridade. Naturalização especial para quem é casado ou companheiro há mais de 5 anos com integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou com pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior. Naturalização especial, de novo, né, para quem é ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. Vou colocar aqui para vocês quais são as modalidades de naturalização vocês procuram aí Podem complementar, inclusive, a pesquisa de vocês, tá? A pergunta da Josiane aí seria possível, né, professor? Segundo essa lei. Não, na verdade, eu não estou lendo nem lei. Aqui foi uma mera pesquisa na internet. Eu não me aprofundei ainda, né, a respeito desse assunto. De forma... É o seguinte, gente, pesquisa, ela não tão rápida assim, ela não dá certo, né? Para dar a certeza. Não tem como eu passar essa afirmação para vocês de uma forma muito clara. Sem prejuízo, o que pouco deu para eu pesquisar aqui, na hora do intervalo, eu posso fazer uma pesquisa mais aguçada ou então até passar posteriormente para vocês no grupo do WhatsApp de vocês, tá? Mas, por enquanto, fica aqui a resposta. Uma pergunta muito boa é que eu acho que exige um pouco mais de aprofundamento para dar uma resposta com certeza. Nesse presente momento, fica a possibilidade, sim, independentemente da função exercida. É que talvez exista ali alguma norma internacional que eu não possa dar a certeza, tá? Se não, fica fica nos mesmos requisitos do texto constitucional. É certeza absoluta? Não, eu não fiz pesquisa que pode tratar a respeito dessas relações internacionais, tratados e convenções do direito internacional público que acabe tendo esse efeito aqui, tá? Como eu não pesquisei esses tratados e convenções internacionais, eu não dou certeza, mas pela regra da Constituição, sim. Cumpridos os prazos e requisitos do inciso 2 do artigo 12, não importa se a pessoa diplomata ou não, tá? Eu acho que não faz sentido nenhum a pessoa estar a serviço de outro Estado e ela conseguir a naturalização, mesmo estando a serviço de outro Estado, mas não tem aqui a vedação pelo texto constitucional, tá? Por enquanto. Passei para vocês no grupo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Professor. Pois não. Aqui no inciso 3, no terceiro, mesmo um estrangeiro sendo naturalizado, ele não pode assumir um desses cargos? Um segundinho aqui, só para eu fazer a anotação de quem comentou. Ricardo. Uhum.
Josiane também, professor. Uhum. E eu, hein? E eu. Um problema aqui no arquivo, vou ter que abrir outro. Quem falou até agora foi a Josiane, o Marcos, o Ricardo. Quem mais? Diego. Diego. Ah, o Diego. Tu tá com coisa demais. Bom, vamos lá. Josi, Ricardo, Diego, né? A última pergunta qual que foi? Vamos lá para a Constituição. Vamos lá, professor. Tá, um estrangeiro, ele mesmo sendo naturalizado brasileiro, ele não poderia assumir um desses cargos? A resposta é não, por exigência de ser brasileiro nato, não é? O próprio caput, ele acaba trazendo, né? Ó. Na verdade, o parágrafo, né? São privativos de brasileiros, de brasileiro nato. Deveria ter colocado brasileiros, né? De brasileiro nato. Então, veja, o parágrafo, ele está se referindo justamente a brasileiro nato. Significa dizer que não pode haver a figura de brasileiro naturalizado. Tem que ser a figura de brasileiro nato. Por quê? Devido à importância dos cargos. Se você for pegar no estudo, no ponto do direito político, por exemplo, o presidente da República ou a presidente da República, se ela for para... Olha só, no Brasil, nós temos um sistema presidencialista de governo, e aqui no sistema presidencialista de governo, o chefe do Poder Executivo da União, ele tanto é chefe de Estado, o Brasil é um Estado, é um ente federativo, e também o chefe do Poder Executivo, além de ser um chefe de Estado, ele também é chefe de governo. Chefe de Estado, relações internacionais. Chefe de governo, relações internas. Então, o Jair Bolsonaro, na atualidade, que é o atual presidente do Brasil, no momento da gravação dessa aula, ele exerce tanto a função de chefe de Estado, representando o nosso Estado internacionalmente, como também chefe de governo para os programas de governo interno, em relação ao povo brasileiro. Tá. E se ele for para uma viagem internacional? Se ele for para uma viagem internacional, por exemplo, o grupo do G20, vai ser lá na França. O presidente da República pegou o avião e vazou lá para a França. E aí o Brasil ficou sem presidente? Não, vamos à figura do vice-presidente da República. O vice-presidente da República passa a ocupar a função de chefe do Poder Executivo da União, a figura de presidente da República. Veja só, a partir desse momento, meu amigo, ele passa, inclusive, a contar com todos os benefícios para o resto da vida dele, porque ele foi intitulado como chefe do Poder Executivo. Claro que, né, naquele momento, por conta de não ter o presidente da República em exercício na atuação. E aí, vamos lá, acabou o mandato, segurança para ele, para o resto da vida, gente. Porque ele ocupou a figura de chefe do Poder Executivo da União. Ah, não, professor, mas nessa viagem internacional foi o presidente e foi o Mourão também, foi junto. Ah, quem que vai ocupar, então, a chefia do Poder Executivo da União? O presidente da mesa da Câmara dos Deputados Federais sobe para ocupar o cargo da chefia de Estado do Brasil, do chefe do Poder Executivo da União. Ocupou a figura de presidente da República do Brasil. E aí todos os benefícios, né, para o resto da vida vai ter segurança, a questão de previdência, etc., como presidente da República, porque chegou a ocupar, nem que tenha sido por um dia, por meio período, foi nomeado lá para o chefe do Poder Executivo da União, foi, pronto.
Ah, não, professor, mas acontece, e se por um acaso todos eles tiverem ido? Ou se por algum outro motivo o presidente da Câmara dos Deputados não estiver? E aí vai, pessoal, na linha sucessória de ocupar os cargos de chefia da União. E por conta desses motivos é que diversos pontos aqui, diversos cargos previstos nesse parágrafo 3º do artigo 12, eles são para brasileiros natos. Porque imagine só, dentro desses filmes norte-americanos, dos zumbis que eles colocam, né? Vai ter zumbi, né? A gente pega a questão da pandemia aqui, que a gente tem que ficar dentro de casa, mas para os caras lá de Hollywood, o mundo pode chegar nessa situação de termos zumbis, né? Mas você pega uma situação de uns caras desses, tem várias teorias. Quem aqui uma pessoa não chegou a comentar que nós temos túneis aí, né, que envolvem o mundo todo, que estão roubando os tesouros do Vaticano por esses túneis, que estão colocando as crianças para serem mortas nesses túneis? Gente, tem cada história que a gente escuta. E por que eu estou comentando a respeito disso com vocês? Vamos imaginar que tem ali um estudo que os norte-americanos eles colocam uma base militar aqui, eles formam um sistema de pirâmide para eles dominarem o planeta Terra. E se você for pegar o mapa, eles tentam, as pessoas que acabam pesquisando a respeito disso, eles acabam mostrando que existe uma tentativa de eles dominarem o mundo, né? Na questão de armas, na questão de força mesmo, de conquistar alguma coisa à base da guerra, etc. Dentro disso aí, a gente vai colocar um norte-americano aí, estadunidense, aqueles caras que já tá com a arma faz muito tempo, e a gente coloca um cara desse para ocupar a chefia da Câmara dos Deputados, para o cara estar no exercício como presidente da República no Brasil, um cara que nasceu em solo americano, por exemplo, um cara que é lá, tem a pátria norte-americana e estadunidense, que falou que existe uma bomba atômica no Afeganistão, vamos invadir o país, vamos deixar o cara como chefe do nosso estado, vamos pegar, para melhorar o exemplo, vamos deixar um argentino ser um presidente do Brasil, né, na brincadeira, né, depois do Papa, aí a gente parou de ter raiva dos argentinos, né, muitos de nós. Professor, Então, pois não? desculpa interromper o senhor aí. Aproveitando o gancho que o senhor falou aí desses cargos, o parágrafo 1º aqui está falando sobre os portugueses. Antes de ser revogada essa lei, eles tinham o direito, então, porque está aqui falando que serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato, antes de ser revogada, né? Agora ela revogou e tirou esse nato daí do texto. Então, antes os portugueses tinham direito de assumir esses cargos. Com ampla certeza, né? Na verdade, assim, eu tenho que dar uma pesquisada também a respeito, porque eu não me lembro de um português ter ocupado a figura. No Brasil, quando eu falei aqui a questão do apátrida, recentemente, ali em 2018, pela primeira vez na história do Brasil, houve o reconhecimento da condição de apátrida de certas pessoas que se encontravam em solo brasileiro. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato, salvo os casos previstos nessa Constituição. Não. Negativo. Nesse caso, mesmo os portugueses tendo reconhecido a condição de brasileiro nato, nessa circunstância aqui, os portugueses não poderiam ocupar as funções mencionadas no parágrafo 3º. Não. Por quê? Salvo os casos previstos nesta Constituição. Relendo aqui por completo, isso daqui me fez lembrar. Portugueses, então, não poderiam ocupar... eles seriam reconhecidos, sim, como brasileiros natos, se houvesse reciprocidade, e até vamos para a leitura do próprio parágrafo 1º, sem prejuízo do que foi revogado. Os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nessa Constituição. E eu falo que não, justamente por conta dessa incongruência de colocar essa chefia na mão de quem não tem a pátria brasileira. E não foi à toa que houve, então, essa modificação, tirada ali a questão dos brasileiros natos, porque se a norma Constituição fala que vai ser os mesmos casos previstos para brasileiro nato, esse salvo os casos expressos na Constituição, deveria ter havido uma previsão no próprio parágrafo 3º que vedasse os portugueses, e não havia.
mas o sentido da Constituição não é de conferir à pessoa de outra pátria esses cargos. Esse que é o fundamento do parágrafo 3º, de não conferir a pátria a essas pessoas. Eles poderiam requerer esse direito, né? Porque eles estavam considerados... Eu como advogado de um português, é claro que eu iria, se um português tivesse sido eleito lá, por exemplo, deputado federal, se quisesse se candidatar à presidência da República também, etc., eu como advogado dele, eu defenderia essa tese, de que a Constituição assegurou esse direito a ele. Só que eu como, por exemplo, ministro do STF, eu interpretaria que não seria possível um português ocupar o cargo de chefe de Estado do nosso Estado, né, como presidente da República, tá bom? Eu vou ver se existe algum caso peculiar referente aí a esse caso, porque você pega a lei Carolina Dickmann, só quando você pega uma pessoa famosa que aquilo que é projeto de lei vira lei, né? Então, talvez essa revisão aqui do texto constitucional se deu justamente em 94, por esse motivo, tá? Vamos para o intervalo, a gente volta às 8h45, tá, pessoal? Muito obrigado e até já.